Muito bem, eu saúdo a militância tucana, me proponho a fazer uma discussão agora e depois e sempre sobre os rumos que o partido deveria ter tomado, os rumos que ele tomou, e saúdo a mesa nas figuras do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é, na verdade, a maior referência que nós todos podemos ter na rota do que é reconstruir este país, da presidente do PQB, deputado Cristiane Brasil, e, sem dúvida, do presidente Roberto Gosma, a saúde da mesa inteira, na figura do governador Geraldo Alckmin, que é meu adversário nesta eleição, na prévia para a presidência da República, e a depender do lado de fora, eu teria a honra de enfrentar e derrotar o Geraldo Alckmin na disputa para a presidência da República. Muito bem, muito bem. Vai à vontade, mas eu acho de mau gosto, vai Arami, vai o Bolsonaro, e me aplaudam se eu derrotar o Geraldo Alckmin na convenção do partido, que vai ser ampla, não vai ser pequena. Votarão 1.200.000 pessoas. Nós teremos 10 debates nas principais cidades do país. Nós iremos fazer uma catarse desse partido que não basta a si próprio. Um partido que tem que mudar, tem que se renovar. Um partido que tem que punir as pessoas que, porventura, praticam delitos como corrupção aqui dentro. Um partido que tem que ter coragem de aceitar a divergência. Não há no Código Penal nenhuma proibição a que eu dispute a presidência da República. Já lida de trás para frente, de frente para trás. Mas eu aceito várias. Prefiro dirigi-las ao fascista, homofóbico Bolsonaro, no momento em que eu digo que nós temos que fazer uma revolução do comportamento. E eu digo que sou completamente a favor, ao contrário dele, da felicidade das pessoas e do casamento homoafetivo, porque eu acredito no amor, eu acredito que as pessoas que se amam devem ficar juntas, e qualquer tema que me seja perguntado será respondido nesse nível de sinceridade. Muito bem, o PSDB pratica, a meu ver, algo que me arrepia, quando o PSDB hesita em fechar a questão em defesa da reforma tributária, que é um patrimônio nosso tão forte quanto é patrimônio nosso a perspectiva do parlamentarismo. Temos que votar a reforma da Previdência assim. Dá voto, tira voto. O PSDB, quando se fundou, ele não pensava em dar voto nem tirar voto. Ele pensava no que servia ao Brasil. Então aqui está um militante com 30 anos de PSDB exigindo o fechamento de questão em defesa da reforma previdenciária. Fico muito feliz com o silêncio, muito feliz com o respeito. Fico muito feliz de poder a divergência, o sal da terra e a divergência. Mas muito bem, o clima lá fora é outro. Olha que eu trouxe para cá uma claque enorme. Eu trouxe a minha esposa está berrando e vaiando todo mundo, que ela só aplaude a mim, mas eu não me preocupo com nada disso. Vamos falar de Lula por um minuto, presidente Roberto Gosma, e eu vou usar exatamente os 5 minutos dos outros. Aqueles 5 minutos que todos usaram, com aquele minutinho abaixo, que no final dá outros 5 minutos. Vou falar um pouco de que no Brasil, e eu me lembro, até porque participei fortemente do governo do presidente Fernando Henrique, havia corrupção. Uma corrupção que ele punia, uma corrupção com a qual ele não concordava, uma corrupção avulsa que sempre existe em países no estágio de desenvolvimento econômico, social do Brasil. Uma corrupção avulsa. Aí veio Lula, e Lula organizou a corrupção, quase fundou um sindicato dos corruptos, porque ele organizou e tomou de assalto o Estado brasileiro, e a partir daí, organizando a corrupção, montou-se o esquema de fraude, o esquema de roubo, o esquema de assalto ao dinheiro público que jamais se tinha visto em qualquer nação, inclusive no nosso subcontinente latino-americano. Eu não vejo que essa mediocridade binária entre Lula e Bolsonaro, que isso vai dar certo.
Não vejo também que automaticamente nós chegaremos ao segundo turno para vencer com facilidade uma eleição. É hora de menos de charanga, é hora de nós ouvirmos as opiniões que dizem que esse partido errou muito e que ele tem que correr o Brasil, tem que percorrer o Brasil, purgando os seus pecados e se credenciando a uma confiança e a um respeito que hoje os brasileiros não dão ao PSDB. Então vai haver prévia, vai haver prévia respeitosa, que jamais entrando em coisas pessoais, prévia respeitosa e dura. Geraldo concorda comigo, prévia geral, ampla e restrita e dura. Nós vamos percorrer este país juntos e nós vamos fazer 1.200.000 pessoas se manifestarem. Então, tucanos, eu poderia chegar com aquele discurso de para frente, tucano, nós não estamos indo para frente. O PSDB hoje é um partido mais desacreditado do que os outros. Então eu proponho que o partido mostre que ele é o velho PSDB, que ele é capaz de ser o novo velho PSDB, dizendo que nós temos que compor um arco de alianças onde não caibam partidos como o PMDB. Candidato a presidente da República, eu não aceito o apoio do PMDB, eu não aceito o apoio do PP, eu não aceito apoios espúrios. Eu entendo que nós, por 3, 4 minutos de coisas bem ditas, de coisas corretas, nós seremos capazes de derrotar, indo pelo centro, essa farsa do fascista homofóbico e a farsa do meliante que quer voltar a ser presidente da República. Nós estamos prontos para debater com eles, para derrotá-los, desde que nos reencontremos a nós próprios. Portanto, eu agradeço muito o silêncio, agradeço muito o respeito. Não tem nada mais gratificante, mais gostoso, mais demonstração de respeito do que uma plateia ouvir o orador em absoluto silêncio. Eu agradeço muito isso. E saibam, eu não entro nas coisas para brincar. Eu jamais brinquei com o PSDB, jamais brinquei com a coisa pública, não brinco com a gestão de uma Manaus que hoje é a cidade mais equilibrada fiscalmente do país inteiro, a melhor previdência pública do país inteiro. Eu não brinco com nada, eu brinco com os meus votos, não brinco com nada. Então eu falo sério, eu vou ter um pouco de paciência. Os meus 5 minutos tem que ser parecido com os 5 minutos das outras pessoas que eu ouvi falar aqui. Então eu vou concluir, fique muito tranquilo. Muito tranquilo. Aliás, eu espero seu voto, Gordo, por uma tradição de companheirismo que nos liga desde quando essa ditadura militar ainda vigia no Brasil. Mas muito bem, eu concluo dizendo que nós vivendo uma falsa realidade, que não nos iludamos de que isso aqui espelha o Brasil, que não espelha o Brasil. O Brasil nos repudia hoje. Nós temos que nos reencontrar com a sinceridade, com as reformas, com a decência, com o combate pela ética, tudo isso de maneira muito firme, inclusive olhando para dentro, sabendo punir os seus, sabendo cortar a sua carne. Portanto, muito obrigado e saibam, o PSDB não tem só um candidato, tem 2, e lá fora vai ficar bem clara qualquer semelhança entre nós, será uma honra. E qualquer diferença entre nós, e será uma honra para ambos. Mas vamos ao combate. O PSDB tem 2 candidatos, Geraldo Alckmin e Arthur Virgílio Neto, para nós fazermos esse partido voltar a viver, pulsar, não viver de pequenas decisões, não viver de petit comitê, não viver de pequenas reuniões, viver no contato com a massa, com o povo, e convencê-la de que nós de fato estamos querendo discutir os nossos erros e propor os nossos acertos, não sozinhos, nem como salvadores, mas os nossos acertos junto com o povo. E parece que isso sim significa servir ao Brasil, e o que eu quero com esta pré-candidatura é pura e simplesmente servir ao meu país, servir ao meu partido, servir a nossa gente, dar o grito do Norte, dar o grito do Nordeste, o grito do Centro-Oeste, conversar muito bem com o Sul e propor a São Paulo um pacto em que o Brasil não veja mais esse Estado como algoz, mas veja como parceiro que lucrará até mais com a parceria.
mas algo parecido com a união do Brasil com o Brasil, o casamento do Brasil com o Brasil, o casamento dos brasileiros com os brasileiros, que as pessoas decentes percebam que agora precisa de decência só não, precisa de decência, precisa de coragem e precisa de lucidez. O PSDB precisa recuperar a sua coragem, a sua lucidez e a sua capacidade de dizer ao Brasil que ele continua sendo o partido-chave para as grandes decisões nacionais. Obrigado pelo silêncio e obrigado por todos aqueles que me ouviram com todo esse respeito.